A história começa com o protagonista contando que tem 7 irmãs e que todas elas são grandes estrelas do mundo do entretenimento, e o nosso prota chamado Atsumo Amagasaki trabalha como suporte atrás das cenas ajudando todas elas, ou pelo menos é o que ele achava até o dia de seu aniversário de 18 anos chegar, onde ele recebe uma mensagem de sua mãe dizendo que elas farão uma festa especial para ele. Ao chegar em casa, Atsumo nota que o clima estava meio estranho, com todas as luzes apagadas e somente algumas velas acesas em cima da mesa de jantar. Olhando melhor, ele nota que havia naquela mesa um bolo de aniversário macabro, decorado com caveiras, velas e rosas. E no bolo também havia uma placa escrita Feliz Aniversário e Adeus. Sua mãe, com um sorriso suspeito, fala que era hora deles celebrarem, deixando Atsumo aflito com aquilo. Todas as suas irmãs também estavam presentes, fazendo expressões de desgosto enquanto olhavam para ele. Isso até sua mãe falar em um tom ameaçador que a partir de hoje ele já não é mais um membro daquela família. Atsumo fica confuso ao ouvir aquilo e sua mãe pergunta se por acaso ele não tinha ouvido o que ela acabou de falar. Ele, ainda tomado pela confusão daquilo tudo, pergunta qual era o motivo dela dizer isso tão de repente. Ele não conseguia entender ao que ela se referia quando disse que ele não é mais parte da família. Olhando para todas as suas irmãs, ele pergunta se era algum tipo de pegadinha ou se elas ainda tinham alguma surpresa para ele. Mas ao ver ele em estado de negação, uma de suas irmãs chama sua atenção. Essa era Mutsuki, a quinta filha da família Amagasaki. Sua ocupação é ser uma idol. Mutsuki fala em um tom irritado que não tinha brincadeira nenhuma e que ele é um pedaço de lixo inútil, e ser irmã gêmea de alguém como ele deixava ela com nojo. A próxima a falar é Mika, a terceira filha, que é modelo. Ela fala concordar totalmente com Mutsuki. Era difícil acreditar que ele é realmente irmão delas. E a Chiro, a sétima filha, que é youtuber, fala que se fosse uma pegadinha ninguém iria assistir e o vídeo iria flopar. Futaba, que é a segunda filha e é uma multitalento, fala que compartilhava dos mesmos pensamentos de Yachiro. E Chio, a primeira filha, que é a atriz, responde que Atsumo é um tolo e que somente pessoas de elite deveriam pertencer à família Amagasaki e pessoas medíocres como ele deveriam se pôr em seu lugar. A quarta filha, chamada Shiki, que é dubladora, cai na gargalhada com as palavras de Ichio, falando que ela era realmente cruel e que se aquelas palavras fossem direcionadas a ela, ela morreria de vergonha. Já a sexta filha, chamada Nana, que é cantora, permanecia calada olhando para seu celular. E então, como se não bastasse ele ter que ouvir tudo aquilo, sua mãe fala que Atsumo sabia mesmo como irritá-la. E se ele realmente não ouviu o que ela disse, agora ela irá mostrar o quão séria está sobre esse assunto. E com uma expressão de nojo, ela fala que homens não são nada mais do que porcos sujos, e que nenhum homem deveria existir na família Amagasaki. Essas eram as palavras de sua mãe Amana, a CEO de uma agência de talentos. Após ouvir tudo aquilo, Atsumo fica em choque por nenhuma delas negar aquelas palavras frias, e tremendo ele se perguntava se elas estavam mesmo expulsando ele de casa. Desse modo, ele tenta pedir para que elas reconsiderem, mesmo sabendo que todas elas o odeiam. E então ele fala que mesmo sendo um inútil, ele fez o seu melhor como suporte de todas elas até agora, e que além de tudo elas são a única família que ele tem, o que faz ele implorar para que elas não quebrem esse vínculo. Ao ouvir suas palavras, sua mãe permanecia em silêncio, já as outras davam risadas dele, até que Mutsuki, sua irmã gêmea, fala que não tinha motivos para ele implorar desse jeito, pois a verdade é que nenhuma delas alguma vez pensou nele como parte da família. Atsumo seguia incrédulo, já que eles viveram juntos durante todo esse tempo, até que sua mãe, após soltar um suspiro de desgosto, pergunta por quanto tempo ele ainda continuaria com isso, pois elas só mantiveram ele por perto até agora por uma condição imposta a elas. E quando Atsumo pergunta qual era essa condição, sua mãe responde que foram ordens de sua avó, e que ela só deixaria a Mana usar a herança para criar a agência se ela aceitasse Atsumo e cuidasse dele até ele completar 18 anos. E sorrindo, a Mana fala que isso era tudo, e que o laço e a relação familiar entre eles era somente envolvendo dinheiro, e que nunca teve nenhum tipo de amor envolvido nisso. Ela fala que ele é uma falha que jamais conseguiu atingir as expectativas dela, uma criança de baixo nível e inútil, e que por culpa dele elas tiveram que suportar tudo isso até agora. Mas logo depois, sorrindo, ela fala que isso finalmente irá terminar hoje. O dia escrito no contrato tinha finalmente chegado, então era hora de celebrar. Desse modo, a Mana deseja um feliz aniversário para Atsumo, mas também se despede dele em seguida. Essa celebração era por elas finalmente terem conseguido se livrar dele, e enquanto ouvia aquilo, Atsumo relembra de um tempo onde todos pareciam estar felizes sorrindo juntos. Ele pensava que se trabalhasse duro o suficiente para apoiar todas elas, algum dia ele seria aceito. E ao mesmo tempo que essa lembrança escurecia em sua mente e lágrimas começavam a se formar em seus olhos, Atsumo fala ter pensado que eles eram uma família. Mas sua mãe, implacável como sempre, fala que já era o suficiente, que era para ele deixar seu celular e suas ferramentas de trabalho e então sair. Ela não podia deixar ele levar nada, pois não podia correr o risco dele vazar informações de sua agência. Atsumo, de cabeça baixa, somente concorda com todas as exigências dela, e em pensamentos ele fala que não podia chorar e precisava ser forte. Ele precisava fazer isso para não causar ainda mais problemas. E ao mesmo tempo que ele deixava seu celular em cima da mesa, todas as suas
irmãs comemoram por ele estar finalmente desaparecendo dali. Algumas delas inclusive falam para ele nunca mais aparecer novamente em sua frente, fazendo Atsumo, que estava com as mãos trêmulas, soltar um último sorriso, agradecendo a elas por tudo e então fazendo todas as suas lembranças serem queimadas de seu ser. Após isso ele sai da mansão, e então chorando ele dá adeus para o Atsumo Amagasaki do passado. E foi assim, no dia de seu aniversário de 18 anos, que ele foi jogado fora pela família que o criou. Mas naquela época ele jamais imaginaria que um encontro casual com uma garota iria mudar sua vida para sempre. Essa é a história onde ele, que é um garoto que perdeu sua família e sua casa e só é bom em ser suporte para os outros, conseguiu finalmente aproveitar sua juventude de maneira despreocupada. Em um cybercafé, Atsumo deitado fala em pensamentos que tudo que ele queria era ter uma vida feliz, mas parece que até mesmo isso será impossível. E enquanto lágrimas escorriam de seus olhos, ele relembra que foi expulso por sua família. Agora ele não tinha casa, dinheiro nem ninguém. Sua vida tinha sido completamente resetada e agora ele estava no fundo do poço. Na manhã seguinte, Atsumo vai até a academia de escola secundária onde ele estuda. E na diretoria, a diretora pergunta se era mesmo verdade tudo que ele havia acabado de contar. Sem jeito, Atsumo responde que sim, e que era por isso que ele queria agora abandonar a escola. Mas alguém ali se nega a aceitar aquilo. Essa é a Asuka, uma linda garota com proporções bem avantajadas e que também é uma idol. Ela fala que era inacreditável o fato de Atsumo, que é o único que realmente se esforçava naquela família, ser expulso. Sorrindo sem jeito, Atsumo agradece por ela ter ficado irritada por ele. Mas quando ele chama o nome dela de um modo formal, ela se irrita e manda ele chamar ela de forma casual. Em pensamentos, Atsumo fala que conheceu Asuka graças ao seu trabalho. Ela é parte do grupo de idols mais famoso do mundo chamado Asterisk. Esse grupo reina no mundo das idols e Asuka é a líder. Um simples sorriso de uma beleza brilhante como ela cativa qualquer um que vê. Asuka Ashia é sem dúvidas a idol número 1 do Japão. E enquanto ele pensava, Asuka corada começa a murmurar que mesmo que Atsumo esteja de boa com o que aconteceu, ela ainda não conseguia aceitar aquilo. Ver ela murmurando coisas deixa ele impressionado, pois ela estava tomando suas dores e se preocupando com alguém tão insignificante como ele. A atitude gentil dela deixa Atsumo emocionado. Ela era mesmo digna de ser chamada de idol. Mas enquanto ele pensava, a diretora e também mãe de Asuka pede para sua filha se acalmar, pois Atsumo parecia já ter tomado sua decisão. Essa era Sakuya Ashia, outra mulher de grandes proporções, se é que vocês me entendem. Ela então fala que gostaria de perguntar algo para Atsumo, e quando ele pergunta o que era, ela responde que após ter escutado toda a história, ela notou que não tinha necessidade dele abandonar a escola, perguntando então se ele teria algum outro motivo para isso, e que se não fosse um problema para ele, ela adoraria ouvir. E ao mesmo tempo que mãe e filha estavam curiosas para saber seus motivos, Atsumo, com uma expressão confusa, revela que na realidade ele não tinha motivo algum para isso. Essas palavras dele deixam Asuka extremamente irritada, e estalando os dedos ela pergunta se ele por acaso estava brincando com sua cara. Atsumo nervoso responde que não era nada disso e que na verdade ele sente culpa, deixando Asuka momentaneamente confusa. A academia Yumekoshi é uma escola integrada, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Várias celebridades estão matriculadas nessa escola. Essa escola também é responsável por formar talentos para servirem de suporte para o ramo do entretenimento, com vários planos de estudos diferentes disponíveis. Desse modo, Atsumo fala que todo mundo ali estuda seriamente pensando em seus sonhos, mas Atsumo, que acabou de deixar o mundo do entretenimento, achava que seria desrespeitoso de sua parte continuar estudando nessa escola como se nada tivesse acontecido, e ele odiava isso. E enquanto as duas permaneciam concentradas em suas palavras, Atsumo, sorrindo, fala que devido ao trabalho ele faltava mais do que comparecia às aulas, então era quase como se ele já tivesse largado a escola faz tempo. E Asuka, ouvindo isso, fala que esse era o problema, perguntando então quantas pessoas estavam encarregadas de ajudar suas irmãs. Atsumo, confuso, pergunta o que ela queria dizer, e Asuka, irritada, responde para ele parar de se fazer de idiota. E então ela fala que normalmente é preciso um time grande de pessoas para agir como suporte de 7 top celebridades como suas irmãs. E enquanto Atsumo permanecia sem entender, Asuka explica que normalmente é preciso de um produtor, um gerente, um maquiador, um planejador e um editor de vídeos. É praticamente impossível uma única pessoa cuidar disso tudo sozinha, mas se tiver uma equipe alternando turnos, seria totalmente possível para ele comparecer às aulas. Após toda essa explicação, ele finalmente entende, e após isso ela novamente pergunta qual era o tamanho da equipe em que ele trabalhava. Atsumo fica sem jeito e completamente nervoso ele responde que era somente ele e Deus na causa. Ao ouvir suas palavras, as duas ficam sem reação por um breve momento, mas logo depois Asuka, novamente irritada, pergunta se ele estava brincando com ela, e fala que não tinha como ele fazer todo o trabalho sozinho. Atsumo, em pânico, responde que o trabalho foi apenas se acumulando desde o tempo em que suas irmãs nem eram famosas. Não era como se ele fosse habilidoso ou algo do tipo, ele só se acostumou a fazer tudo sozinho. E enquanto Atsumo era agarrado pelo moletom, ele pergunta qual era o motivo para Asuka estar ali. E ao mesmo tempo que ela ficava envergonhada perdendo a compostura, ele fala que mesmo ela sendo a filha da diretora, não tinha razão para ela se envolver nesse problema. Vendo sua
sua filha em apuros faz Sakuya falar que Asuka ordenou para que o guarda da escola avisasse ela sempre que Atsumo aparecesse na escola. E enquanto Atsumo ficava confuso, Asuka fica ainda mais envergonhada por sua mãe estar revelando seus segredos. Ao ver ela toda irritada com sua mãe e chorando de vergonha, faz Atsumo falar que Asuka é muito fofa, e isso deixa ela ainda mais corada e envergonhada. Mas logo após isso ela faz novamente uma expressão irritada, fazendo Atsumo se desculpar por chamá-la de fofa. Ela então responde que não estava brava, mas que era para ele parar de chamar ela de fofa. Mas quando Atsumo aceita seu pedido, ela fica confusa por um momento, e então começa a chorar perguntando se ele realmente nunca mais irá chamar ela de fofa, fazendo Atsumo perguntar em pensamentos o que ela queria dele então, mas que esse jeito indeciso dela também era muito fofo. A diretora após isso chama a atenção dos dois e então fala que precisava perguntar mais uma coisa para Atsumo, e assim ela fala que a partir de agora ele estará vivendo segundo suas próprias escolhas, o que fez ela ficar pensativa sobre o que ele quer fazer após deixar essa escola. Asuka também parecia demonstrar um certo interesse na resposta dele. Atsumo desde sempre esteve muito ocupado sendo o suporte de todas as suas 7 irmãs, assim ele nunca teve a chance de viver como os outros garotos de sua idade. Então de agora em diante tudo que ele quer é estudar em uma escola comum, fazer amigos e talvez até mesmo arrumar uma namorada. Ele só quer poder curtir sua juventude de forma simples. Sakuya solta uma leve risada ao ouvir seus planos, e então responde que se é o que ele deseja, ela conhece uma escola que será perfeita para ele. E algumas horas após deixar a academia Yumekoshi, Atsumo chegou em uma cidade até então desconhecida para ele, e é nesse local onde ele irá viver daqui em diante. Sakuya foi extremamente gentil com ele, e arrumou tudo para que ele pudesse se transferir imediatamente, arranjando até mesmo um dormitório para ele ficar. Ela falava com uma expressão totalmente feliz que ajudando Atsumo, ela também estaria ajudando sua própria filha. E enquanto Asuka explodia de vergonha por suas palavras, Atsumo, que não estava entendendo nada, assume que Sakuya é realmente amigável com todos os estudantes. Ela até mesmo se ofereceu para pagar todas as despesas dele por enquanto, fazendo Atsumo, que até agora pensava ter sido largado sem nada, começar a pensar que é um cara realmente sortudo, decidindo assim que irá trabalhar meio período para poder pagar ela enquanto ainda é um estudante. E sorrindo de verdade pela primeira vez em algum tempo, Atsumo fala consigo mesmo que muita coisa aconteceu no último dia, mas que agora as coisas estão finalmente começando a se ajeitar, e sua vida escolar normal que ele sempre sonhou terá início agora. Mas enquanto andava, ele nota uma certa comoção em sua frente. Olhando melhor, parecia que 2 caras estavam tentando dar em cima de uma garota. Ao ver a garota em silêncio, eles começam a falar para ela parar de ignorá-los, pois eles só estavam convidando ela para tomar um chá. A expressão dele estava tão amigável que até mesmo Atsumo se assusta, se perguntando se essa cidade era realmente segura para se viver. Ele estava com medo de ser pego no meio de alguma disputa entre delinquentes, pois como ele tem baixa estatura, ele provavelmente seria esmagado em segundos. Mas ao ver que a garota parecia estar com muito medo, Atsumo deixa seu próprio medo de lado, cria coragem e corre em direção a eles, determinado a salvar aquela garota em perigo. Quando um dos caras estava prestes a pôr as mãos na garota, Atsumo aparece e segura seu braço, falando para aquele cara não fazer esse tipo de coisa. O cara que estava sendo segurado pelo braço pergunta quem era esse fracote que apareceu do nada, e o outro fala para ele se afastar se não quiser se machucar. Atsumo, confuso, pergunta o porquê disso, e um dos caras responde que ele só podia estar de sacanagem, e então perguntando se ele de fato não sabia o que estava acontecendo ali. Atsumo, ainda perplexo, começa a se perguntar se por acaso ele era o errado ali. Ele pensou que aquela garota ali estava com problemas, mas será que talvez esse não fosse o caso? Com esses pensamentos, Atsumo sorri e responde que também não irá machucar eles dois. E essas palavras deixam um deles extremamente irritado, que logo parte para cima dele fechando o punho e dizendo para ele estar preparado para apanhar. Mas enquanto ele aproximava o punho, a expressão de Atsumo muda. Seus olhos perdem o brilho, fazendo ele ficar sério e focado, assim facilmente desviando do soco que vinha em sua direção. E logo após isso, pegando no braço do valentão e derrubando ele no chão, o que faz o valentão ficar incrédulo com aqueles movimentos dele. Ele não sentia nenhuma dor, mas se perguntava como aquele garoto de aparência frágil tinha conseguido derrubá-lo. Atsumo então fala que aquele golpe se chama Kotegaishi, e esse era somente um golpe de Aikido, e ele ainda sabia de mais alguns, perguntando em um tom de ameaça se o valentão ainda gostaria de continuar com aquela briga. Mas o valentão, como não era bobo nem nada, sai correndo dali, enquanto falava que Atsumo apenas teve sorte, e que na próxima ele irá se vingar. E seu parceiro, que havia sido deixado para trás, também começa a correr. Após resolver a situação, Atsumo solta um suspiro de alívio, e em pensamentos ele fala que quase passou mal de tão nervoso que estava. Ele sempre treinou desde pequeno para proteger suas irmãs, mas fazia tempo que ele não se envolvia em uma briga de verdade. Celebridades e idols estão sempre expostas a vários tipos de perigos devido à sua popularidade e influência, sejam eles stalkers, pervertidos ou até mesmo assassinos. Com isso em mente, Atsumo sempre treinou vários tipos de artes marciais, incluindo Aikido, para que assim ele pudesse proteger suas irmãs. Mas seu papel agora havia acabado e ele já não era mais necessário. E enquanto Atsumo
Atsumo se afastava, a garota que ele tinha acabado de salvar chama sua atenção, e foi naquele momento que ele viu o rosto dela pela primeira vez, como também foi assim que eles se conheceram. A garota tímida agradece por ele ter ajudado ela. O nome dela é Tsukio Himeji, uma bela e aparentemente tímida garota. Atsumo corado fala em pensamentos que estava tão ocupado tentando salvá-la que acabou nem percebendo que ela é muito mais linda que qualquer uma de suas irmãs. Ela é extremamente fofa e seu corpo também era incrível. Ela tinha uma aparência angelical e ela é definitivamente uma Rank S se o assunto for beleza. Mas enquanto ele pensava, a garota com lágrimas se formando em seus olhos fala que estava muito feliz e que ele realmente salvou sua vida. Ouvir isso faz Atsumo falar em pensamentos que ela estava exagerando um pouco, mas se é assim que ela se sente, isso só prova o quão assustada ela estava. Desse modo, Atsumo se aproxima dela e põe a mão em sua cabeça. E enquanto acariciava a cabeça dela, ele fala sorrindo para ela não se preocupar, pois agora estava tudo bem. Ele estava acostumado a fazer isso com suas irmãs também, e isso fazia ele relembrar do passado. Mas ao mesmo tempo que ele vagava por suas memórias do passado, Tsukio fica extremamente corada e envergonhada com aquilo. E quando Atsumo percebe o que tinha feito, ele logo pede desculpa por ter acariciado sua cabeça sem permissão, mas ela responde que estava tudo bem. Atsumo fica com mais vergonha ainda ao lembrar que precisou ficar na ponta dos pés para alcançar a cabeça dela. Mas enquanto ele morria de vergonha, Tsukio fala que acabou esquecendo de se apresentar. E assim ela se apresenta, dizendo ser um prazer conhecê-lo. E novamente em pensamentos, Atsumo fala que até mesmo o nome dela era fofo. Ver ele fazendo barulhos estranhos deixa ela confusa, e então ela pergunta qual era o nome dele. E como Atsumo foi expulso da família Amagasaki, ele decide se apresentar usando o sobrenome de seu pai. Mas enquanto ele se apresentava, seu estômago de repente começa a roncar. Desse jeito, ele fala que até agora tinha comido somente uma gelatina. E Tsukio responde que isso não era nada bom para sua saúde. E ficando corada, ela chama Atsumo, dizendo que gostaria de retribuir pela gentileza dele após tudo que ele fez por ela. As palavras dela deixam Atsumo de certa forma confuso. Em um restaurante familiar, Atsumo estava encantado ao finalmente comer comida de verdade e não somente gelatina. E quando ele pergunta se estava tudo bem mesmo em fazer ela pagar aquele banquete para ele, Tsukio fala que sim, pois esse era o modo que ela encontrou para poder agradecê-lo pela ajuda. E assim ela novamente agradece por ele ter salvado ela e comenta que estava tão assustada que era incapaz de se mover. Atsumo, sorrindo de nervosismo, responde que qualquer um ficaria assustado ao se deparar com aqueles caras de aparência duvidosa. Mas ele logo fala que só fez o que qualquer outra pessoa faria e que na verdade era ele que deveria agradecer ela por estar pagando essa refeição. Tsukio responde em um tom baixo que ele estava errado, mas Atsumo parece não ter escutado direito o que ela falou. E olhando para o rosto dela, ele nota que ela parecia estar muito envergonhada. Analisando ela melhor, Atsumo fala em pensamentos que Tsukio é uma garota extremamente fofa, alta e com um belo estilo. Ele não tinha dúvidas de que ela emanava a aura de alguém importante. E ver que outras pessoas naquele restaurante também estavam reparando em sua beleza faz ele ter ainda mais certeza disso. Era só olhar para ela que dava para perceber sua beleza incomparável. E enquanto ele se perdia em pensamentos, a atendente aparece com uma taça de sorvete de uma edição limitada que Tsukio pediu. E ao ver um coelho em forma de bala, ela parece ter ficado encantada, logo puxando seu celular e tirando uma foto. Atsumo até comenta consigo mesmo que tirar fotos de comidas é certamente algo que uma garota fofa faria. Outras pessoas também notam aquela expressão fofa no rosto dela. Ela parecia ser uma garota tão madura que era surpreendente ela gostar de coisas fofas. Atsumo, que continuava comendo, parecia concordar com a opinião daquelas pessoas, já que ele acaba ficando corado de repente. Isso até que Tsukio chama sua atenção perguntando se ele achava aquilo estranho. Ele responde para ela não se preocupar e tirar quantas fotos quiser, ao mesmo tempo que notava que o humor dela parecia ter decaído bastante. Mas Tsukio responde que não era isso, e sim o fato de que era vergonhoso ela gostar de coisas fofas, enquanto na visão dos outros ela parecia ser alguém madura. Após refletir um pouco, Atsumo fala que na verdade achava aquilo incrível. E quando ela fica surpresa, ele fala que ver uma garota que já é linda e fofa por natureza e ainda gosta de coisas fofas era o combo supremo. Ele fala que ela não precisava se preocupar ou se sentir envergonhada por nada disso. Afinal, ela é uma pessoa maravilhosa do jeito que ela é. Ouvir isso deixa Tsukio completamente surpresa e ela na hora fica corada. Mas após isso ela solta um leve sorriso e agradece pelas palavras gentis, falando então que ela realmente ama coisas fofas. E concordando com ela, Atsumo fala que ela também tem uma voz fofa, deixando ela curiosa por ele ter comentado isso. Ele então tenta formular melhor essa frase, dizendo assim que ela tinha uma voz bem similar a uma VTuber que ele gosta muito. Tsukio parece ter ficado em choque ao ouvir aquelas palavras, e ela logo tenta disfarçar isso com um sorriso. E enquanto ela falava gaguejando que iria buscar uma bebida, Atsumo fica se perguntando se por acaso falou algo de errado para ela. Afinal, elogiar uma garota pode ser bem mais difícil do que parece. Após isso, Atsumo comenta que ficou intrigado que restaurantes familiares não são somente para famílias, e que ele pensou que seria expulso ao entrar ali, já que ele não possui mais uma família. Ele até mesmo comenta que seria realmente problemático se isso acontecesse. E enquanto Tsukio dava risada do que ele falou, Atsumo fala que na verdade ele estava genuinamente preocupado, fazendo ela ficar em pânico, perguntando se aquilo não era uma piada.
namorada. E então, ficando séria, ela pergunta se ele realmente não tem família. Com aquela pergunta, Tsumo finalmente percebe o que tinha dito. E desse modo ele tenta contornar a situação, já que pessoas normais não falam esse tipo de coisas. Ao ver sua aflição, Tsukio pede desculpas por ter perguntado algo tão pessoal, mas que ela ficou bem preocupada sobre o estilo de vida e alimentação dele, quando ele mencionou algumas horas atrás que tinha comido somente uma gelatina durante o dia todo. Ver a preocupação genuína dela faz a Tsumo corar, e então ele fala que essa era uma história longa e complicada, perguntando assim se ela gostaria de ouvir. E com isso dito, ele contou toda a história sobre sua antiga família, e tudo o que aconteceu entre ele, sua mãe e irmãs no dia anterior. Mas ao ver que enquanto ele contava sua história, Tsukio não conseguia segurar suas lágrimas, faz ele começar a se arrepender de ter falado tudo isso. Não importa o que fosse, não era nada bom fazer uma garota chorar desse jeito. E ao mesmo tempo que ela falava que era uma história muito triste, a Tsumo responde que estava tudo bem e que no fundo era tudo culpa dele por ser um inútil. Ouvir ele falar aquilo faz Tsukio ficar séria, e então ela começa a lembrar da conversa deles de momentos atrás. E assim ela fala que não era verdade isso que ele falou sobre ser um inútil. E enquanto a Tsumo ficava confuso com o que ela estava tentando dizer, Tsukio fala que ele ajudou muito ela naquela hora com os 2 valentões. E ficando extremamente corada, ela fala que ele é como um herói pra ela. Ao ouvir isso, a Tsumo também fica muito corado, mas em pensamentos ele fala que deveria corrigir algo que falou mais cedo, e que contar sua história para ela definitivamente foi o certo a se fazer. Após isso, eles dois se despedem e Tsukio fala que espera muito que eles possam se ver novamente, e a Tsumo corado responde que seria ótimo. E assim, um tempo depois, eles tomam caminhos distintos. Muitas coisas inesperadas tinham acontecido no dia de hoje. A Tsumo perguntava o que esperava por ele daqui em diante, mas também ficava extremamente animado com sua nova vida escolar que está para começar. Mas parando novamente para pensar, ele fala consigo mesmo que a voz de Tsukio era realmente fofa, e então ele acaba se perguntando se ela talvez já trabalhou com algo envolvendo a voz, decidindo que irá perguntar isso a ela algum dia se puder. E foi dessa forma que ele conheceu Tsukio, fazendo assim sua vida ordinária, a qual ele pensou que passaria despercebido, finalmente começar. Logo após isso, vemos uma VTuber começando sua live stream em seu canal de mais de 1 milhão de inscritos. Seu nome é Kaguya Hoshizuki, a denominada por todos princesa VTuber e streamer de jogos. Kaguya fala com seu chat que aconteceu uma coisa maravilhosa no dia de hoje, mas que os detalhes são um segredo, e talvez ela possa contar para todos algum dia, mas que de toda forma era para eles irem logo ao assunto principal da live. E então ela inicia o jogo chamado Winecraft, mostrando assim que Kaguya é na verdade Tsukio, e Tsukio é na verdade a VTuber número 1 do Japão.